Prezados palestrantes, queridos colegas professores, queridos colegas alunos, alunas e alunos, agora são mais alunas do que alunos. No meu tempo eram mais homens do que mulheres, agora são mais jovens mulheres do que homens. Uma palavra para dizer como me sinto bem em Braga. Estou, como se diz em termos desportivos, a jogar em casa. Sinto-me em minha casa, o Sr. Presidente da Câmara sabe isso, eu sei isso, os bracarenses sabem isso, os braguistas também. Há uma subtil diferença entre bracarenses e braguistas. Os bracarenses são aqueles que vivem em Braga, têm a Braga no coração, mas não são do Sporting Clube de Braga. Os braguistas são esses e só são do Sporting Clube de Braga, porque em Braga há muitos que são do Braga e de outro clube. Durante muito tempo era só um, agora divide entre dois. Bom, isto para dizer que me sinto muito bem por estar em Braga. E me sinto muito bem por estar nesta iniciativa do Correio da Manhã. Estamos a começar uma semana de celebração do 10 de junho. 10 de junho quer dizer Dia de Portugal. Dia de Portugal cá dentro e lá fora. Também Dia de Camões, porque o poeta cantou Portugal. Também Dia das Forças Armadas, porque defendem Portugal. Ora, não há nada melhor para começar uma semana ligada ao Dia de Portugal do que falar em juventude, em escola, em família e em futuro. E só mostra que o Correio da Manhã percebe realidades que são fundamentais na sociedade portuguesa, em qualquer sociedade. Um jornal, e eu trabalhei uma boa parte da minha vida, primeiro em jornais, depois na rádio, depois na televisão. A comunicação social tem que estar sempre próxima das pessoas. Porque as pessoas são razão de ser da comunicação social. Se não houvesse pessoas, não havia comunicação social. Comunicar implica haver mais do que um, não sermos ilhas. Interagirmos, agirmos uns com os outros. E para isso é preciso estar próximo. É preciso conhecer. É preciso saber aquilo de que se fala. E que muda no tempo. E muito bem disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, que quando o Correio da Manhã arrancou, eu lembro-me, porque acompanhei muito bem isso, através de amigos que estavam na Fundação, e ainda colaborei esporadicamente nesses primeiros tempos do Correio da Manhã. Lembro-me que uma aposta era, naturalmente, os grandes centros metropolitanos e o Algarve. E teve uma edição para o Algarve. Porque o Algarve estava a arrancar com a implantação de muitos estrangeiros, que por lá continuaram a residir, e era uma zona considerada dinâmica do país, nomeadamente do Portugal continental. Hoje Braga é, por definição, e quando digo Braga e digo inclusive a terra das minhas raízes, que é uma das terras de Basto, no sentido amplo, a região de Braga é a região mais dinâmica em termos de juventude do país. Mais jovem e, portanto, mais portadora de futuro, de mudança e de inovação. Um jornal não pode ignorar isso, uma televisão não pode ignorar isso, um órgão de comunicação social não pode ignorar isso. Também estou muito feliz por estar aqui porque eu sou professor. Eu quis ser, não foi ser Presidente da República, eu quis ser, era professor. E felizmente fui mais de 40 anos professor na minha vida. Nem toda a gente sonha para si um futuro e tem esse futuro. Eu diria mesmo que a regra geral é sonhar-se um futuro e ter-se outro, ou outros. E depois ir-se ajustando até chegar àquilo que era o sonho. No meu caso, não. Não era uma carreira, era um sonho de ser professor. Deu muito trabalho, foram 20 anos de obstáculos, até chegar ao fim da carreira, mas pelo meio foram, e para além do meio, foi o prazer de ser professor. E qual é o prazer de ser professor? O prazer de ser professor é todos os anos encontrar gente nova que traz ideias novas ou maneiras novas de dizer ideias velhas. Muitas vezes as ideias não são diferentes, mas a maneira como são colocadas é diferente. E há outras ideias que são diferentes. Os alunos que eu tive nos anos 70 eram diferentes dos anos 80, dos anos 90, da viragem do século, dos anos 10, dos anos 20. Eram diferentes. Viam o mundo de maneira diferente. E eram em si mesmos diferentes. E agora vamos ao tema do bullying. O bullying como era quando eu tinha a vossa idade.
Vocês devem estar aí nos... Aqui mais novos e mais velhos, mas vamos dizer entre 12, 13, 14, 15, 16, 17. Andam por aí. Não sei se há alguém mais novo, e há certamente alguns ligeiramente mais velhos, mas não muito mais velhos. Naquela altura, só uma minoria ia para o liceu ou a escola técnica. A grande maioria ficava no ensino primário, no primeiro ciclo do básico. Havia só 3 anos obrigatórios para as raparigas de escolaridade e 4 para os rapazes, até 57. E, portanto, quando se chegava ao 4º ano, que se chamava 4ª classe, a grande maioria deixava de estudar, porque os pais não podiam pagar os estudos e o Estado não garantia os estudos. E, portanto, boa parte da violência era fora da escola. Havia violência, havia bullying, era fora na escola, nas ruas. Era nas ruas onde estavam os outros. Era no trabalho, havia trabalho infantil. Começava-se a trabalhar aos 11, 12, 13, 14 anos de idade. Havia bullying aí. Era no lugar de emprego. Havia bullying nas famílias. Não havia bullying na escola, mas era menos bullying porque a escola era mais pequena. Os que para lá iam eram privilegiados. Pertenciam às classes privilegiadas da sociedade portuguesa. Havia um ou outro que era uma exceção. Havia exceções. E havia bullying na escola. Mas não se falava no bullying. Não existia. Não existia contacto entre professores e alunos, a não ser entre as velhas professoras primárias e os alunos. Mas não havia um contacto. Tudo passava essencialmente pela família. Na altura, pelo papel da Igreja Católica, muito. E a escola tinha bullying. A maior parte do bullying era fora da escola. Mas mesmo o que tinha, não se falava. Fazia-se de conta que não existia. Havia problemas que não existiam. Era o fazer de conta que não existia. Havia um professor, havia uma professora, havia um diretor, havia um responsável que não fazia de conta. Mas era excepcional. Estamos nos anos 50. Nos anos 60 mudou. Quando eu cheguei à universidade, começa a mudar, mas lentamente. Os que entrávamos na universidade éramos uma minoria da minoria da minoria. Às tantas, de milhares e milhares e milhares, tinham, com a minha idade, começado no primeiro ano do que é hoje o básico, terminavam 100, 80, 60 num curso, vezes alguns cursos, de essencialmente 4 universidades. Não havia politécnicos. Era assim. Quando os meus filhos tiveram a minha idade, isto é, a idade que vocês têm, estávamos nós nos anos, fim dos anos 70, princípio dos anos 80. O país tinha mudado. Com o 25 de Abril, essa é uma das mudanças importantes do 25 de Abril, ou até na saúde, morrem menos crianças à nascença. Morrem menos mulheres a terem crianças. A saúde infantil é muito diferente. A grande diferença foi que aumentou o número dos que iam para a escola. Entretanto, tinha aumentado a escolaridade obrigatória para 6 anos, de 6 para 9, e estava em 9 anos, ou estava quase a ser 9 anos, a mudar de 6 para 9. Quer dizer que no básico, primeiro ciclo, segundo ciclo, já havia muito mais gente. Mas essa gente que lá chegava, esses jovens, não tinham tido o mesmo ponto de partida. Uns tinham tido pré-escolar, a grande maioria não tinha. Faz uma diferença. É a mesma coisa de entrar numa equipa de futebol e ter sabido o que era futebol a partir de muito cedo, ou saber o que é futebol muito mais tarde. Era uma diferença abissal. O bullying crescia na escola. Porquê? Porque a escola começava a substituir-se em algumas das suas facetas à família e até à Igreja Católica.
nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, como Braga, nos grandes centros metropolitanos, os professores faziam de paizinhos. Porque os paizinhos trabalhavam, estavam cada vez menos tempo com os filhos, e, portanto, a vida familiar era muito importante, mas a vida na escola era mais importante. E o bullying na escola foi crescendo. Ele tinha existido sempre, foi crescendo. E começou a falar-se no bullying. Só que não cresceu só o bullying, cresceu a droga. É no início dos anos 80 que está o disparar da droga nas escolas portuguesas. E cresce a violência em geral. E a sociedade é uma sociedade mais competitiva, mais aberta, mais plural, mais democrática, em que se sabe mais sobre o que se passa. Uma coisa é viver numa sociedade com censura, em que não se sabe senão aquilo que a censura quer que se saiba. Outra coisa é uma sociedade aberta e democrática. Aí os jornais começam a contar as coisas. A rádio começa a contar as coisas. A televisão começa a mostrar as coisas. Primeiro, com cuidado. A transição não foi muito rápida. Se nós virmos os programas da televisão de antes do 25 de Abril, mas sobretudo logo a seguir ao 25 de Abril, e no começo dos anos 80, ainda são dominados por uma maneira de agir. Havia só canais públicos, não havia televisões privadas, não havia as rádios privadas que entretanto surgiram, havia algumas antigas, mas poucas, não havia rádios locais, estavam a aparecer. Havia sim jornais, mais jornais do que aqueles que tinham existido. Os antigos, que entretanto muitos desapareceram, e os novos, como o Correio da Manhã. Começa a saber-se que há bullying, não se chamava bullying, há violência. A doutora Maria Barroso, por exemplo, mulher do presidente Mário Soares, foi das primeiras a querer animar campanhas chamando a atenção para a violência na família e a violência na escola, que estão ligadas. Estão ligadas. Uma família que está em desemprego, uma família que tem problemas internos, é uma família com violência, com mais violência. Uma família atravessada pela droga, ou por outras adições, o alcoolismo, é uma família com vida a mais violência. E a escola projeta como retrato tensões da sociedade. A escola não é uma ilha. A escola cada vez mais transformou-se no retrato da sociedade. Porque à medida que a escolaridade foi alargando, depois mais tarde surge o pré-escolar, que não é igual para todos, mas é tendencialmente existente. De repente a escola, então no básico e no secundário, começa a retratar de forma impressionante o que se passa na sociedade. E o que se passa na sociedade é que ela própria tinha mudado. Não era só mais aberta, mais competitiva, com maior controle pela comunicação social, era mais violenta. Mais violenta. Há uma subida de violência no mundo, sempre tinha existido, mas de conhecimento da violência. A televisão traz, na hora, os factos da violência cotidiana. Na hora, o que se passa noutra ponta do mundo. Primeiro ainda demorava tempo. Nós assistimos em direto a um assassinato numa escola norte-americana. Não é em direto, é 5 minutos depois. 10 minutos depois. Que arma utilizou o jovem? Quais eram os motivos do jovem? Ainda não havia redes sociais. Quando mais tarde surgiram as redes sociais permitiram que ele contasse, antes de fazer o que ia fazer. Depois, como é que tinha feito? Se percebesse os grupos com os quais andava, começa a haver a nível das cidades e das metrópoles os gangues. Os grupos, vários, que já não são os grupos desportivos, já não são os clubes, já não são os grupos de teatro, não são os grupos de cinema e tal. São os grupos em que as pessoas se encontram quando não se sentem bem no encontrar noutros sítios. Não se sentem bem na família, não se sentem bem na escola, não se sentem bem na igreja, não se sentem bem nos grupos desportivos. Não, formam grupos à parte. Como circula mais
a abertura e saída de pessoas. E as pessoas circulam no país, e circulam entre países, e cada vez mais. Porquê? Por causa das crises económicas, sociais, políticas, as mais diversas. As sociedades são mais diferentes do que eram. Todas. Mais diferentes, já não volta para trás. A ideia de que não há sociedades que vão ficar mais iguais, não existe. Não existe. Já não volta. Tem de se encontrar uma maneira de realmente equilibrar sociedades que têm fatores de desequilíbrio, de tensão, de stress. Porque têm. Há stress. Eu vi isso na universidade, quando há uns que podem usar umas coisas que os outros não podem. Uns têm acesso a livros que os outros não têm. Uns têm modos de viver que os outros não têm. E surgem pessoas que não aguentam isso. Não aguentam psicologicamente. Quando há uns que decidem formar grupos elitistas fechados e, portanto, fazer bullying sobre os que não pertencem, para pertencerem, já não é as tertúlias, já não são os grupos, não. Não. Surge naturalmente. Os próprios nem têm a noção disso. Os próprios nem têm a noção do mal que estão a fazer aos outros. E os outros de início aceitam isso porque acham que é uma maneira de entrar no grupo. Para entrar no grupo é preciso fazer as praxes. E já não é a praxe uma semana por ano, é a praxe todos os dias. Começa a haver as praxes que não são praxes. São formas de condicionar o comportamento. E quando a internet surge, isso passa para a internet. E passa para a internet entre os que estão próximos e aqueles que nem se conhecem. Faz-se bullying à distância. E então é impressionante, eu como professor, descobri na universidade, não é no primeiro ciclo do básico, não é no segundo, não é no terceiro, não é no ensino secundário. É encontrar, e comecei a encontrar logo nos colegas dos meus filhos, as discriminações. As discriminações convidam ao bullying. E depois há formas de bullying que as pessoas nem se apercebem disso. Há o bullying que é pura e simplesmente tirar partido de um ascendente. Ser melhor aluno, ser pior aluno. Ter condições que uns têm e outros não têm. Tratar de uma maneira mais empática ou menos empática. Excluir ou incluir. E perguntarão. E as famílias? Na maior parte dos casos, as famílias nem sabem. Estão a leste para isso. Uma das coisas que eu descobri como professor é que não é só na universidade que as famílias às tantas não sabem o que se passa a partir de uma determinada altura com os seus filhos e netos. Não sabem mesmo. E não sabem porque não têm tempo para isso. Eu um dia fiz na televisão, eu tinha programas na televisão, e disse que era incrível, como era possível haver alunos do secundário ou do superior, do universitário, que me contavam que passavam semanas sem falar com as famílias, porque as casas eram paragens de caminhoneta. Entrava um, comia, saía. Entrava o outro, porque os trabalhos, os turnos eram assim. Não falava, ao almoço ninguém falava, porque hoje já não se almoça em casa e por simplesmente não há ponto enquanto em casa. Ao jantar, mas a que horas é o jantar? Há jantar? Uns estão a ver televisão, outros entraram mais tarde, mais cedo e tal. E quando eu perguntava, tu tens esse problema, que era droga, que era sexo, que eram problemas de violência psíquica, física, eu disse, falaste com alguém lá em casa? Não. Mas nem com namorado, nem com namorado. Isso às vezes, sim, não, mas não. Mas com pai, mãe, com um irmão, com irmã, não. Porque não os vejo. Não nos vemos, há dias em que não nos vemos e semanas em que não nos vemos, ou vemos pouco. Há uma minoria com quem isso não se passa, mas é uma minoria. Nós achamos que é uma maioria. E um dia disse isso e uma mãe escreveu-me uma carta a dizer, pois isso é muito bonito, ó professor, mas sabe qual é a minha vida? Eu trabalho em lanifícios, em têxtil, e tenho o turno da noite. E sabe como é o meu turno? É assim, das tantas às tantas. Como é que, quando eu entro, diz meus filhos, entretanto, ou estão para chegar, ou acabaram de chegar, eu não tenho a oportunidade de... Quando eu saio, já eles partiram para a escola.
Isto já foi há uns anos. Era um turno longo. E, portanto, é muito fácil dizer que eu não os encontro, pois eu não encontro porque eu estou a trabalhar para ganhar o dinheiro para eles poderem ir estudando. E como eu, há muito outras pessoas. A vida é mais complicada. E depois, já aqui foi dito, complicou-se ao longo do tempo. A violência sofisticou-se. E chega até nós, todos os dias, através da guerra. A guerra é a violência. E não há uma guerra. Agora fala-se de uma guerra na Ucrânia. Não há não sei quantas guerras que duram permanentemente e a guerra estimula a violência. Há um efeito de imitação, de demonstração, que a televisão tem fortíssimo. Mais do que o cinema. Talvez menos que as redes sociais. Ou tanto quanto as redes sociais. E, portanto, sugere a violência como um caminho alternativo ou de realização pessoal. E a pandemia? A pandemia sugere a violência. Diz-se, mas como? Curiosamente, não há números sobre a violência durante aqueles primeiros tempos da pandemia quanto à violência doméstica. Não há. E nunca saberemos se não há porque não houve, porque as pessoas fizeram um pacto de não agressão porque tinham que viver ali mais ou menos fechadas durante um tempo, ou se não há porque não contaram. O que sabe é que o pouco que há são vizinhos ou amigos que contam. Não são os próprios. Agora, criou stress para todos nós. Para os mais novinhos, que era a primeira vez que acontecia uma coisa dessas. Para os mais velhinhos, porque nunca tinha acontecido desta maneira e já estavam velhinhos. E para os mais velhinhos é muito complicado lidar com isso. Tem medo. Os mais novinhos acham estranho e acham que vai passar. Que o mundo continua. São muito novos, podem suportar isso porque vão viver mais 80 ou 90 ou 100 anos. As pessoas com 60, 70, 80 anos começam a pensar na nossa vida, estamos perto do fim. Estamos mais perto do fim. E os que estão no meio, a fazer a ponte, não sabem como onde lidar com uns e com outros. E, portanto, provocou um stress cuja medida ainda não foi feita. Nós ainda hoje não sabemos exatamente as consequências da pandemia na saúde mental das pessoas. Sabemos que as pessoas tiveram que mudar de planos. Sabemos que as pessoas tinham marcado viagens, cancelaram. Tinham projetos de vida profissional, cancelaram. Tinham trabalhos académicos a fazer, adiaram. Casamentos, que foram adiados 2 anos e meio, 3 anos. Coisas que eram fundamentais para a vida das pessoas, mudaram, foram congeladas. A vida esteve congelada durante 2 anos. E ainda hoje permanece semi-congelada para alguns setores da sociedade que têm mais medo desta parte final da pandemia. Porque ainda não sabemos bem como lidar com esta parte final. Há aí algumas de vocês, uns que têm máscara, outros não têm. Quer dizer que há maneiras diferentes de encarar a realidade. Ainda hoje estão marcadas deslocações políticas de políticos e que são canceladas à última hora porque aparece Covid. Porque entendem que não devem dar o exemplo e não podem estar durante aquele período imediato a fazer deslocações e a ter encontros internacionais. Mas ao mais alto nível, por maioria de razão, no dia-a-dia das pessoas. A pandemia aumentou o stress convida à violência. Dizia, mas como? Como é que convida à violência? À violência diferida, atrasada, mais tarde. Não sei se notaram que o desconfinamento, as pessoas quando desconfinaram, foi a loucura. Os mais novos sabem isso. Quando foi possível sair, ir com os amigos, ir para um espetáculo, ir para tomar uns copos, ir a um concerto e tal. De repente, as pessoas quiseram recuperar o tempo perdido. Restaurantes cheios, concertos cheios, espetáculos cheios, andar ao ar livre, voltar a respirar. Quer dizer que havia uma violência contida. Havia um stress contido.
está a ser deitado cá para fora. Tudo isto, somado, tem na escola um peso monumental. Porquê? Porque a escola, entretanto, passou a ser o primeiro agente educativo. Supondo nós que o primeiro agente educativo não é a comunicação social. Provavelmente o primeiro é a comunicação social. E a comunicação social toda. Está provado hoje que uma criança ou um jovem do básico ou do secundário está mais tempo sentado ao computador do que fala com professores ou com colegas. E por uma interação com a família. E alguns são mesmo dependentes disso. Criaram essa dependência. Funciona assim. Mas vamos admitir que são as redes sociais e a comunicação social, a televisão já menos para os mais novinhos, menos, mais a internet, e que depois é a escola. Mais do que a família, que estão mais tempo na escola do que estão com a família. Com a família vão dormir. Têm vagamente os fins de semana. Com a escola estão todos os dias. Portanto, os professores passaram a ter de ser mais paizinhos. Mas não podem esquecer a família. Se esquecerem a família, esquecem a raiz de muitos dos fenómenos de violência na escola. Começam na família que há ou não há. Com os problemas que todas as famílias têm. Não há famílias perfeitas, isso não há. Como não há seres perfeitos. Como não há escolas perfeitas. Somos todos imperfeitos. Eu, boa parte, na universidade, no meu tempo de professor, passava a receber alunas e alunos e a visitar repúblicas, isto é, residências onde viviam mulheres, só raparigas, ou só homens, que era a maior parte. Ou muitos deles viviam em quartos alugados, sobretudo quando vinham de fora. Mas passava a ouvi-los com problemas que noutros tempos teriam sido, ou eram disfarçados, ninguém fazia de conta que existiam, não há, ou eram tratados por outros agentes educativos. É assim. E última nota. O problema do bullying não é um problema só da juventude nem da escola. Há bullying na política, há bullying no futebol, há bullying em todas as atividades profissionais, há bullying na comunicação social, há bullying em toda a parte. Há bullying onde há alguém, sozinho ou em grupo, que tira proveito daquilo que pensa que é uma vantagem sua para exercer violência verbal, intelectual, física. E na intelectual pode ser nas ideias, pode ser nos sentimentos, chantagem sobre os sentimentos, pressão sobre a vontade para tomar certas decisões ou não tomar, para determinar ou inibir. E provavelmente, eu acho que não há ninguém que ao longo da sua vida não tenha estado ligado ao bullying. Ou porque fez bullying, ou porque foi vítima de bullying, ou porque assistiu ao bullying e umas vezes interveio, outras vezes não interveio. Interveio por ação ou por omissão. Eu intervim algumas vezes, outras vezes só percebi tarde e não intervim. E os erros maiores que fiz como professor foi não ter percebido questões de saúde ou questões de propensas a bullying ou discriminação, ou de só ter percebido tarde demais. E os melhores momentos da minha vida foi ter percebido a tempo. E uma palavra fazer a diferença. Às vezes há uma palavra que muda a vida de uma pessoa. Porque a violência é o desrespeito das pessoas. É eu considerar que sou mais do que outra qualquer pessoa. Ninguém é mais do que qualquer outra pessoa. Ninguém. Nem o Papa, nem o Secretário das Nações Unidas, nem o Presidente americano, nem o Presidente russo, nem o Presidente chinês são mais do que quer que seja. Podem ter mais mísseis, podem ter mais isto e tal. Ninguém é mais do que o pobre mais pobre,
o escravizado mais escravizado, o menos tratado em qualquer ponto da humanidade. Não é. Na sua natureza, não é. Não é. E quanto mais cedo percebemos isso, melhor será a nossa vida. Nós só realizamos a nossa felicidade através dos outros. Não somos ilhas. Nós não temos assim, eu sou feliz porque tenho uma nota bestial. Olha os outros que se lixem. Que bom, tive mais do que aquela ou do que aquele e tal, formidável. E tal. É uma aparente felicidade. A verdadeira felicidade é vivida em conjunto. É coletiva. É sentirmos bem quando estamos a fazer coisas boas em conjunto. Melhor do que sozinho. Porque estudamos em conjunto, porque nos divertimos em conjunto, porque sonhamos em conjunto, porque viajamos em conjunto, porque vivemos a vida em conjunto. Isto não tem a ver com nenhuma religião, nenhuma fé, nem nenhuma convicção política ou partidária, ou isto, ou aquilo, ou aquilo. Não. Tem a ver com a maneira como cada um de nós encara a vida. E quando chegar à minha idade, que é quase 74 anos, e fizer o balanço, aquilo porque eu acho que valeu a pena a minha vida foi porque como professor, e depois um bocadinho como comunicador, e depois um bocadinho também obras sociais, nos sem-abrigo, nos cuidadores informais, nos cuidados paliativos daqueles que na maior parte deles estão a morrer. Eu dei qualquer coisa de mim aos outros. É a parte positiva da vida, não foi ter sido Presidente da República Portuguesa. Presidente da República Portuguesa, sim. Em alguns casos eu pude ajudar, por causa da função, a resolver problemas desses. Mas que eu poderia ajudar noutra função, de forma diferente, a resolver. É essa a maneira fundamental de encarar o bullying. É o respeito pelos outros. O respeito que nós queremos que os outros tenham por nós. Nós gostamos que os outros nos tratem mal, não? A menos que sejamos sadomasoquistas. Não. Então porquê é que tratamos mal os outros? Porquê? Qual é o gozo? É o gozo do momento. É um gozo depois ácido. Dá um gozo no momento imediato e depois ficamos a pensar, eu não me sinto bem. Fiz bem isto e tal. E se fosse comigo? É por isso que há guerras. Porque quem desencadeia as guerras nunca pensa que podia ser ao contrário. Porque se fosse ao contrário, pensava isto não é nada bom. Se eu fosse vítima, ninguém gosta de ser vítima. Gosta sempre de ver os outros como potenciais vítimas. E mesmo assim gosta mal. Bom, era isto que eu tenho a dizer-vos e termino por onde comecei. Porquê é que é tão importante isto? E porquê é que é importante ter aqui o Sr. Arcebispo? Porque a Igreja continua a ter em muitas obras sociais e em muitas escolas uma influência importante. Porquê é que é importante ter aqui autarcas, o Presidente da Câmara? Porque, obviamente, é fundamental para um município tão importante, tão dinâmico, tão jovem como Braga, enfrentar bem este tipo de problema. E porquê é que é tão importante que o Correio da Manhã esteja a tratar disto? Que as pessoas, algumas dirão, encolham os ombros e dizem, isto não tem remédio. Enquanto durar a humanidade haverá disto. A questão não é assim, é o que é que eu posso fazer para melhorar um bocadinho? Se cada um melhorar um bocadinho, 100 melhoram muito, 1000 melhoram muito, 10.000 melhoram muito, 50.000 melhoram muito. Resolvem tudo? Não resolvem. Mas melhoraram muito. Cada um pode fazer isso. O Correio da Manhã está a fazer a sua parte. Agora, vocês, e vocês alunos, e vocês professores, porque os professores também estão sujeitos a bullying. Também. Primeiro que os professores, eles próprios, são seres humanos. Seres humanos. E têm os seus problemas em casa, na vida pessoal, na vida profissional, que às vezes os alunos não pensam nisso. Mas alunos, professores, e não só, o pessoal, os funcionários, já pensaram bem o bullying que estão sujeitos, de todas as partes. O professor está mal disposto, toma.
Os alunos acham que é bom gozar com a funcionário ou funcionária, à falta melhor, toma. O diretor, a diretora e tal. Pensem um bocadinho nisto, no meio de vários outros pensamentos, que é, no fundo, fazer um esforço para ajudar os outros a serem um bocado mais felizes. Um bocadinho. Se conseguirem fazer isso com uma colega, um colega, um amigo, uma amiga, nomeadamente em momentos mais críticos, mais problemáticos, então, no vosso rally paper que é a vida, vocês marcaram pontos. Não conseguem, não marcaram pontos, estão negativos. Podem estar felizes e negativos, mas não é uma coisa que tenha grande velocidade. Obrigado.